Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, vamos falar agora sobre o AMC Móvel, né? O aplicativo que traz diversos serviços para o usuário. Dentre eles, a aquisição de credenciais, né, para idosos e deficientes e o chamado Bateu, que facilita a vida do condutor no caso de pequenos acidentes apenas com danos materiais aqui na capital. O aplicativo AMC Móvel, criado em 2018, reúne os principais serviços da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania. Com a ferramenta, Fortaleza se tornou pioneira em oferecer serviços de fiscalização de trânsito em uma plataforma digital. O AMC Móvel é um aplicativo que traz várias ferramentas que a AMC disponibiliza para o cidadão. A gente tem, por exemplo, o condutor, o cidadão pode indicar o condutor, fazer recursos de infração, pessoas idosas e portadores de necessidades especiais podem solicitar o credenciamento de estacionamento, tudo pelo aplicativo, e temos também o Bateu, que é justamente o boletim de ocorrência eletrônico que o condutor pode fazer, ter no seu veículo colidido na via, desde que seja sem vítima. Com isso, as pessoas podem deixar, por exemplo, de vir à sede da MC, dos pontos de atendimentos, e poder fazer isso na comunidade da sua casa. Isso traz uma grande facilidade. Dentre os principais serviços oferecidos pelo AMC Móvel estão a aquisição de credenciais para idosos e pessoas com deficiência e o Bateu, que é um boletim eletrônico para registrar colisões e dar mais fluidez ao trânsito. O aplicativo está disponível nas plataformas Android e iOS. Principalmente nessa época de pandemia, é muito importante a tecnologia a favor de nós, usuários, né? E principalmente no que concerne a essa questão da AMC, e também na questão de, por exemplo, retirar da via os veículos, né? Esse aplicativo vai impedir com que haja, no caso, transtornos, congestionamentos no trânsito, né? Eu acho muito positivo isso e acho que a sociedade só tem a ganhar com esse tipo de inovação tecnológica trazida para os usuários. Uma ferramenta que veio assegurar a gente que trabalha como motorista no dia a dia, né? Uma ferramenta muito boa. Graças a Deus aí a MC está de parabéns, porque quando a gente existe uma colisão no trânsito, fica aquela espera muito grande esperando a fiscalização chegar, né? Então veio a calhar mesmo, veio a assegurar uma ferramenta muito boa para a gente motorista. Os aplicativos hoje em dia eles estão facilitando com que as coisas ocorram sem você ter que esperar muito tempo. Agiliza a coisa. Com a implementação da plataforma e a adesão dos usuários, a AMC incentiva uma mudança na cultura dos cidadãos, prioriza o interesse coletivo e a transparência das ações. Ao entrar no aplicativo, você entra nessa parte de transparência e pode observar todos os valores que são gastos na área de trânsito em Fortaleza. Isso traz uma transparência cada vez maior à população que vê onde os recursos estão sendo implantados. E para conversar um pouco mais sobre o aplicativo AMC Móvel, nós estamos recebendo aqui no estúdio o André Luiz Barcelos, que é gerente de operações e fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito, AMC. Ô André, o aplicativo existe desde quando, o AMC Móvel? Pronto, o AMC Móvel ele tem mais ou menos 1 ano e meio de uso já, né? E é um aplicativo que ele tem aí uma grande funcionalidade para a população, porque ele agrega vários serviços. Principalmente nesse período que a gente teve aqui de pandemia, ele foi o principal canal de comunicação, né, da população com a MC, para todos os serviços que a MC ela fornece hoje em dia. E ele já foi muito, vamos dizer, foi muito baixado já pela população, ou seja, o condutor, o motorista de maneira geral aqui da capital já tem o conhecimento da existência desse aplicativo? Já. Nós temos mais de 60 mil downloads, né, nesse momento. Né? E, como eu disse, ele no período da pandemia ele até foi mais demandado, né? Mas a gente está constantemente aprimorando esse aplicativo justamente para que mais ferramentas estejam disponíveis dentro dele. E a prefeitura, a MC, ela está fazendo constantes divulgações desse equipamento. Então, entre os serviços que a gente tem no Bateu, que não é, na verdade, no MC Móvel, que não é só a questão do acidente em si, né? Nós temos aí a questão
da indicação. Vamos especificar aí Sim, quais são sim. os serviços básicos aí que são oferecidos no aplicativo AMC Móvel. Pronto, a gente tem o Bateu, que é o carro-chefe. Na verdade, ele surgiu com essa proposta, né? Que a gente vai explicar melhor isso. Tem a questão da indicação do condutor, né? Quando o condutor ele é autuado, aí ele pode, se ele não for, se aquela autuação não for do proprietário, ele for para aquela pessoa que está dirigindo, a questão do cinto, celular, né? Ele pode fazer a indicação desse condutor e tirar a pontuação dele e colocar para esse condutor. A questão dos recursos administrativos, né? A questão da defesa de autuação, né? A questão da JARE, né? Que é o recurso propriamente dito, né? Temos também a questão de informações que são muito relevantes, como a questão das receitas e das despesas da MC. E também existe um módulo onde a pessoa pode solicitar as credenciais de idoso e de deficiente. Sem a necessidade de ter que ir na MC, daquele atendimento presencial? Sem a necessidade de ir para uma central de atendimento da MC, apesar da MC hoje ter uma rede muito boa de centrais de atendimento. Nós temos vários locais, a gente tem o Shopping Benfica, tem o Shopping Rio Mar, tem o VaptVupt, né, tem Bezerra, Messejana, né? E também no próprio depósito da MC a gente também faz esses atendimentos. Então, apesar disso, o aplicativo ele é uma comodidade para a população. E algo que nesses últimos meses a gente está intensificando é que quem tem o aplicativo, ele tem à disposição dele também mensagens sobre algumas intervenções que a MC está fazendo na via. Né? Um semáforo que ele está em manutenção, um desvio que está acontecendo, uma obra, né? Um evento que está ali de alguma forma atrapalhando a fluidez da via. Então o usuário ele recebe essa informação. Como é que faz para baixar, o André, o aplicativo AMC Móvel? Ele é muito simples, né? Hoje em dia, boa parte da população tem o smartphone e ele é gratuito. Então o usuário ele vai lá na loja daquele aplicativo, né? Tanto para o iOS como para o Android. E ele já vai aqui é já na Play Store, né, da Google, e ele já vai lá colocar para instalar. Então, quando ele instala esse aplicativo, ele vai fazer primeiro um cadastro. Esse cadastro é muito importante, porque o usuário, quando ele faz qualquer tipo de solicitação, ele já recebe essa informação no seu cadastro, está agregado, ele tem um histórico de tudo que ele demandou da MC, até para ele poder ter esse registro guardado, né? E quando ele faz esse histórico ele é importante para isso, porque no próprio aplicativo vai estar tudo bonitinho lá para ele rever quando for necessário. Olha, a ferramenta intitulada AMC Móvel otimiza o registro de acidentes sem vítima para garantir maior fluidez nos deslocamentos, além de possibilitar a realização de outros procedimentos, como indicação de condutor, recursos de autuações, consulta de veículos removidos, acompanhamento de investimentos feitos no trânsito da cidade, credenciamento de idosos e pessoas com deficiência e demais solicitações à AMC. Ô André, vamos mostrar aqui no telão como é que, a partir do momento que a pessoa baixou ali o aplicativo no celular, como é que estão localizados os serviços, como é que ele faz para ter acesso a alguns serviços disponibilizados pela AMC? Pronto, ele baixa o aplicativo, ele vai abrir, né, esse aplicativo. Aí na tela inicial, ele já tem uma guia com vários serviços, né? Aqui são alguns deles. Ele vai rolando essa guia e ele vai ver todos os serviços. É importante dizer que o AMC Móvel, ele é o mais completo aplicativo. Existem vários aplicativos, praticamente toda grande cidade ele tem os seus aplicativos, mas o AMC Uma tecnologia que foi utilizada em várias capitais brasileiras, várias capitais. Você chegar no Rio, tem o aplicativo lá do trânsito do Rio, São Paulo, né? Curitiba, Curitiba. Né? Mas o nosso, ele tem essa visão de ser uma plataforma de serviços, né? Então você vai ter uma série de serviços. Ele, na verdade, ele nasce como uma ferramenta para ajudar justamente nessa questão do acidente, que é o Bateu. Ele explica o que é o Bateu, que é o Boletim de Acidente de Trânsito Unificado,
e você já tem uma guia para abrir esse boletim, né, esse bateu. Mas além disso, tem todas as funcionalidades que a gente vai falar aqui. A MC ela tem hoje uma fiscalização na cidade como um todo, e a nossa fiscalização é uma fiscalização preditiva, né? A gente prevê a ocorrência de acidentes, então existem fiscalizações que demandam a remoção daquele veículo da via, até porque ele pode provocar um acidente mais sério, principalmente nas esquinas, naquela área de visibilidade da via transversal, e em algumas situações a MC acaba retirando, removendo esse veículo. Então, o que é que a MC faz nesse sentido? Ela coloca um adesivo no chão, mas só que muitas vezes o usuário ele se assusta, né? Então, se ele tiver o AMC móvel, ele pode consultar se esse veículo ele foi removido para o depósito da AMC, né? E nessa remoção, nesse mesmo local, ele pode saber os detalhes, onde é o depósito, ele pode até tirar a própria guia de recolhimento para o pagamento da despesa da remoção, porque pela lei de trânsito o usuário ele paga essa remoção, né? A gente tira esse veículo, mas ele arca com os custos da remoção. A multa em si ela vai ter todo o procedimento de defesa, de contraditório, então é só quando ela for vencida se ele não ganhar esse recurso, né? Então já é uma primeira funcionalidade que é importante. A segunda funcionalidade é justamente também relacionada à questão das multas. A gente tem a defesa de autuação, que é quando o usuário ele recebe uma notificação de autuação e ele faz uma reclamação. Alguma coisa não está certa ali. Ele acaba solicitando uma análise desse auto de infração e ele pode fazer no próprio aplicativo, ele faz o recurso, esse recurso, ele tira a imagem, né, desse recurso, ele pode fazer o upload no próprio AMC móvel, né? Ele direciona para o site da AMC, então já tudo online, e ele vai fazer esse procedimento. A indicação do condutor, que é a mesma situação, né? E não é uma multa do proprietário, era para aquele condutor que está dirigindo, cinto, uma multa de circulação, né? Então ele pode fazer essa indicação já diretamente pelo aplicativo. E o recurso AJARE, né, que é um recurso administrativo propriamente dito, que ele também tem esse acesso. Esses 3 serviços, na verdade esses 4 serviços, eles não funcionam de forma offline. A pessoa tem que estar com a rede para poder acessar. Agora, o boletim, né, o bateu, esse não. Ele pode fazer no celular sem ter acesso à internet e no momento que ele entra numa rede, aí o próprio sistema ele vai enviar essa informação para a AMC. Esse aplicativo, o AMC Móvel, ele evita, né, André, que muitas vezes o condutor, para solicitar qualquer tipo de serviço junto à AMC, tenha que obrigatoriamente procurar a sede do órgão ou então alguma das centrais de atendimento da AMC. Ou seja, é uma forma de facilitar realmente que ele tenha acesso a algum dos serviços que são prestados pelo órgão municipal, né? Exatamente, é uma descentralização, né, dessas atividades. E é importante dizer que o simples fato de você ter um aplicativo onde a pessoa pode deixar de ir, solicitar tudo por ele, você acaba até contribuindo para a questão da segurança viária. Porque uma das questões, um dos fatores de risco de acidentalidade viária é a questão da exposição. É o tempo que aquele usuário fica no trânsito. Então, se ele deixa de fazer essa viagem, ele tem uma exposição menor. Porque antes desse aplicativo, a pessoa tinha que ir efetivamente para uma central de atendimento. O que causava, às vezes, até aquela história da quantidade de pessoas. Exato. Ali, a perda de tempo na questão para o atendimento, que muitas vezes havia uma quantidade grande de pessoas ali naquela central de atendimento e isso gera realmente uma perda de tempo no dia a dia, né? Gera, e você tem aí uma comodidade maior para o usuário e de uma forma muito rápida, porque até para você analisar esse processo, que é um processo virtual, isso é mais fácil, né? Então os prazos eles acabam sendo cumpridos com mais brevidade. Então o usuário ele tem toda essa possibilidade. Uma questão também que a gente não pode esquecer aqui de falar
é que o nosso aplicativo ele também tem uma funcionalidade para as denúncias que são comuns na cidade, né, de veículos que estão sucateados na via, né? Infelizmente, em alguns locais, a gente encontra veículos que não estão em local proibido, mas são veículos que foram abandonados por algum motivo. E até, muitas vezes, é difícil até identificar esse veículo, né? Porque os elementos de identificação, eles acabam corroendo com o tempo, né? Se deteriorando. E foi criada uma legislação municipal, essa legislação ela foi até demandada pela própria MC, porque até 2010 a gente podia fazer isso, 2010 em diante uma resolução ela tira isso da norma de trânsito, mas existe uma legislação municipal que permite que a MC ela vai ao local, ela faz uma análise, uma vistoria daquele veículo. Se for proibido estacionar, a gente já remove por legislação de trânsito, já tira aquele problema para a população, porque um veículo desse, ele é um vetor de doenças, ele é um problema de criminalidade, né? Muitas vezes a gente encontra até dentro do veículo alguns resultados de roubo ou indícios de que alguém estava tomando alguma droga nesses veículos, e a gente retira. Caso não seja um local proibido, aí é feita uma notificação para esse usuário, a gente identifica. Se não for possível identificar, a gente faz um edital e dá um prazo para a retirada do veículo. Graças a Deus, muitas vezes os donos desses veículos, eles retiram pela MC. Mas em alguns casos, a MC vai ao local, ela faz todo o esforço para retirar esse veículo daquela via e levar para um local seguro, para não trazer aí esse problema de segurança pública, de problema sanitário, principalmente nesse período, né? E o usuário ele pode entrar no aplicativo, lá ele pode tirar uma foto desse veículo e fazer essa solicitação, né, dessa remoção. Claro que isso vai demandar um tempo, porque exige essa análise, existe a vistoria no local e tem também essa questão de notificar aquele usuário. Mas são situações mais comuns do que se imagina. Eu tive a oportunidade já de acompanhar uma ação dessa da MC. O carro estava parado num bairro aqui da capital, em frente a uma residência, uma rua até calma. Mas, assim, fazia anos que esse veículo estava lá, nem as rodas não tinha mais. Então, assim, para os moradores daquela área ali, não havia nenhuma perspectiva de que aquele carro fosse ser retirado pelo seu verdadeiro dono. E foi feita realmente a denúncia à MC, e a MC providenciou a remoção daquele veículo, né, que estava ali atrapalhando ali na própria rua. Eu lembro de uma situação que foi interessante, que era um veículo aqui no centro da cidade. A gente foi fazer um recapeamento na Pinto Madeira e existia um veículo lá muito antigo, também estava sem rodas. Esse veículo estava na Pinto Madeira, e eu lembro desse veículo há muitos anos, há tipo 7, 8 anos estava lá e ninguém tirava aquele veículo. E a gente foi fazer um recapeamento lá, aí a gente teve que tirar o veículo. Na hora que a gente tirou o veículo foi uma confusão grande, porque o usuário ele adorava ver da residência dele o veículo, né? Mas é necessário. A cidade ela não pode ter esses mobiliários, é quase um mobiliário, né? Porque junta animais peçonhentos, junta a questão dos mosquitos, a criminalidade. Então, é uma ação que contribui para a melhoria da vida da população como um todo. Então, o usuário ele pode solicitar e a gente faz diariamente esse tipo de remoção. Olha, dentre as principais funções, o aplicativo lançado pela AMC, o AMC Móvel, disponibiliza o boletim de acidente de trânsito eletrônico unificado de Fortaleza, que é chamado de Bateu. Através desse mecanismo, no caso de acidentes que tenham causado apenas danos materiais sem vítima, os próprios condutores devem registrar a colisão de forma imediata, não sendo mais necessário aguardar a chegada dos agentes de trânsito no local. O André Luiz, o Bateu, aliás, o próprio AMC Móvel, né, o aplicativo como um todo, um dos motivos, né, dessa criação foi exatamente acabar com essa questão dos pequenos acidentes que ficavam ali, muitas vezes obstruindo alguma via, alguma avenida, com os condutores esperando a chegada de uma perícia. Hoje, com o aplicativo, você mesmo pode fazer ali o registro daquele acidente, e isso tem
vamos dizer, uma garantia jurídica, né? Exatamente. O carro-chefe do MC Móvel é o BATEU, que é o Boletim de Acidente de Trânsito Unificado, e ele surgiu justamente porque Fortaleza existe uma cultura há alguns anos, uma cultura de muitos anos, na verdade, um resquício aí do Código Nacional de Trânsito, e que as pessoas, elas, em qualquer tipo de acidente, colisões muito simples, que muitas vezes você nem conseguia identificar qual era o dano no veículo. Ele ficava no local, aguardando o atendimento de algum órgão, ou seja, da MC, ou da própria perícia, que existia uma perícia de acidente sem vítima, né, que não é o normal, mas existia aqui em Fortaleza, ou então da polícia, né? Então, que isso acabava criando um problema para a cidade, porque nós tínhamos esse histórico de que um pequeno acidente ele acabava gerando outros acidentes, porque infelizmente quando a pessoa vai passando, tira a atenção, aí acabava gerando sempre outros acidentes ao redor, além de um histórico de congestionamentos por situações muito simples, que podiam ser resolvidas ali de uma forma muito prática, né? Então Fortaleza era a única capital do país que tinha essa cultura. Então houve todo um esforço para poder atualizar esse procedimento, esse protocolo, porque a cidade precisava disso, e foi pensado em uma ferramenta para dar algum tipo de segurança jurídica para aquele usuário, para ele não ficar descoberto. Porque a legislação de trânsito ela é bem clara. Acidente sem vítima, é o artigo 178 CTB, a obrigação do condutor é retirar o veículo da via. Ele tem essa obrigação. Caso ele não retire, ele fique no local, causando algum risco à segurança ou à fluidez, é obrigatório que o agente ele faça a autuação desse usuário. A gente quer evitar isso. A gente quer que as pessoas entendam que aquele veículo é um problema para ela, mas também para aquela população de toda aquela região que está sendo, de uma certa forma, prejudicada por aquela situação. Pois, André, vamos explicar aí. Como é que, no caso de uma pequena batida, houve ali uma avaria em um veículo ou no outro, como é que os condutores desses veículos devem agir? Pronto, o condutor, ele tendo o BATEU já instalado no seu celular, é muito simples, né? Desce do veículo, né? Já sinaliza de alguma forma aquela situação e ele já vai bater as imagens, já tirar as fotos daquele veículo. Nosso sistema, quando você clica em abrir o BATEU, você já tem a primeira imagem que é uma foto justamente dessas avarias do veículo, né? Então você vai ter dois tipos de foto. A foto das avarias do veículo, essa aqui na verdade é o segundo momento, né? O primeiro momento é uma foto panorâmica. O que é essa foto panorâmica? Você se afasta dos veículos e tira uma foto onde você pega a posição dos veículos e a via. Essa foto é muito importante caso não haja um acordo sobre aquele acidente. E não havendo um acordo, o que vai acontecer é que essa imagem ela vai para juízo, ela vai para um juizado de pequenas causas, para que o juiz ele crie um entendimento sobre o que pode ter causado aquele acidente. Depois dessa imagem geral, imagem panorâmica, aí você já pode até retirar o veículo da via, já deve retirar o veículo da via e continua fazendo o BATEU. Você vai tirar as imagens das extremidades do veículo, justamente para ter um registro dos danos desse veículo, e a partir daí você vai ter a foto panorâmica e as imagens dos danos do veículo. Pronto, você já tem aí os principais elementos que vão servir como meio de prova. Depois disso, o usuário ele vai ser solicitado para que ele se identifique. Então ele vai colocar a identificação dele, ele pode colocar a placa do outro veículo que está envolvido, né? Deve colocar, né, até essa indicação, né? Ter essas fotos do outro veículo também, ele permite que você coloque fotos de vários veículos, né? E vai fazer um breve relato do que aconteceu. Ele vai fazer aquele relato, então você vai ter então um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência, esses dados vão ser enviados para a MC. Ele pode fazer offline e a partir do momento que ele entra em rede é enviado, a MC ela vai fazer uma análise da consistência desses dados, justamente para ver se realmente existe o acidente,
se aquelas imagens elas correspondem ao acidente, e ela vai validar esse boletim de ocorrência. A partir daí, os seguros vão ter como validar aquele boletim. A gente tem um local onde a locadora de seguros, né, a agência de seguros, ela vai poder verificar se aquele boletim ele é um boletim legítimo. Você também vai ter condição de, com esse boletim, comprovar que houve um acidente, e ele vai ser esse meio de prova. O juizado móvel, ele já desde o começo, ele é parceiro desse aplicativo, e ele já usa esses elementos do Bateu justamente para formalizar esse acordo com esses usuários. Então é uma ferramenta que é muito importante, ela registra. E uma informação adicional é que nós temos o registro desse acidente. Então, quando a gente tem o registro do acidente, nós podemos justamente ter dados sobre os locais que têm acidentalidade viária, para que a gente possa aí fazer medidas para que evite esses acidentes nesses locais. Maravilha. André Luiz, mais uma vez aí, obrigado pela sua presença aqui na TV Terra do Sol. Você que diariamente está com a gente aqui, sempre passando as informações, com as imagens do trânsito, a movimentação das principais ruas e avenidas da capital cearense, mas hoje falando desse aplicativo que é a AMC Móvel, e com certeza facilita a vida de muitos condutores, né, que precisam ter acesso a serviços prestados pela AMC, como também para resolver situações como essa aí de pequenos acidentes. Obrigado pela presença. Obrigado, é uma satisfação. Estou subindo na vida, né? Agora como entrevistado, né? Pronto, maravilha. Obrigado, André. Olha, eu vou ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você, aqui pela TV Terra do Sol. É um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu estou de volta.